Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar este culto em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 105. Verso 1, 2 e 3. Salmo 105. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém? Vamos buscar a presença deste Deus neste momento. Vamos alegrar, como diz a palavra do Senhor, alegrar o nosso coração buscando a presença deste Senhor, que é Senhor da igreja. Amém? Querido e poderoso Deus, nós estamos aqui, amado Senhor, neste domingo, nessa noite. Nós estamos aqui como tua igreja e nós queremos nessa noite nos alegrarmos mediante a tua presença neste lugar. Nós queremos, amado Deus, sentir o gozo no nosso coração, na nossa alma, ter a nossa alegria completa no Senhor nessa noite, que nós possamos ter esse encontro contigo neste lugar e com toda reverência, amado Deus, te prestar um culto agradável, racional, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu possas nessa noite entregar a tua palavra à tua igreja, que nós possamos, em nome de Jesus, estar com os ouvidos espirituais abertos, com discernimento espiritual, com toda a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu possas te manifestar nessa noite, neste lugar. Obrigado, amado Deus, por essa oportunidade de estarmos findando o nosso dia mais uma vez na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos cantar, amado Deus, louvar o teu nome neste momento, porque só o teu nome é digno de ser glorificado e exaltado. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, aleluia, Jesus. Eu saúdo a igreja, paz do Senhor, amém? Então, juntos vamos adorar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Porque Ele está presente neste lugar. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema,
problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia, Senhor Jesus amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13, irmãos. Apenas este versículo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mais uma vez, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de nos expormos diante da Tua palavra e de permitir que ela nos transforme, de permitir que o Seu poder haja dentro de nós. Obrigado, Deus, pela Tua graciosidade, obrigado pela Tua majestade e obrigado, Senhor, pelo Teu poder. Que esse poder maravilhoso do Senhor se manifeste em nós e através de nós sempre, Senhor. É uma necessidade muito profunda nos dias em que vivemos. Precisamos disso, Senhor, e esperamos em Ti nesse sentido, em nome de Jesus. Fala conosco, toca em nosso coração, e que aquilo que só o Teu Espírito pode fazer, que o Senhor, na Tua misericórdia, possa fazer em nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos compartilhando nesses dias com os irmãos sobre uma vida de poder. Nós estamos explicando para os irmãos, baseado no livro do Charles Spurgeon, sobre o que é uma vida de poder. E nós estamos querendo, com isso, corrigir algumas ideias equivocadas sobre o que é uma vida de poder. E o presbítero Celestino, ele abriu essa série há 3 domingos atrás, nos ensinando que o poder de Deus
também é mostrado na palavra como a pregação do Evangelho. Ele nos disse que quando o Evangelho é revelado no nosso coração, quando o Evangelho chega até nós, o poder de Deus então se manifesta e faz com que o velho homem morra e nasça um novo homem em Cristo Jesus. Somos transformados, somos regenerados. Esse é o poder da pregação do Evangelho. Foi isso o que nós ouvimos através do nosso presbítero Celestino. No domingo passado, a pastora já nos disse que, embora nós, sendo já alcançados pelo poder da palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, todavia nós ainda estamos nesse mundo. E significa que nós passaríamos por problemas, por necessidades, por dificuldades. Mas, portanto, ela disse que em meio às nossas dificuldades, e essas dificuldades se tornam como uma plataforma ideal, então, para Deus se manifestar, para Deus se levantar em poder e vir até nós, e nos socorrer, e nos ajudar, e nos arrancar daquela situação. Foi algo muito importante também. E hoje, de maneira muito simples, nós queremos dar continuidade e falarmos um pouco sobre esse poder que age na nossa escuridão, no poder que age em momentos de trevas em nossas vidas. Amém? Então, a gente precisa entender um pouquinho essa questão e permitir que essa palavra de hoje traga luz a nós sobre o poder de Deus nesse sentido. O Spurgeon diz que a Escritura, a palavra de Deus, usa o termo escuridão para expressar muitas coisas. Várias coisas, a palavra escuridão pode ser aplicada, mas ele coloca algumas aqui, e eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira escuridão que ele chama, que a Bíblia apresenta como escuridão, é a tristeza. A tristeza pode ser escuridão. Lembra daquele versículo que diz: a tristeza pode durar uma noite. Isso significa que a tristeza é caracterizada pela escuridão. Eu percebo que mais ou menos 40 anos para cá, o contexto na vida dos cristãos, nesse sentido, mudou. Porque há mais ou menos 40 anos atrás, era muito difícil, embora isso não quer dizer que não houvera, mas era muito difícil haver gente de igreja deprimido, crente em Jesus, passando por esse processo de tristeza profunda, de angústias profundas, de uma escuridão profunda. Interessante a gente observar isso, porque eu me lembro que na época, quando eu conhecia alguém que se dizia que estava com uma tristeza muito profunda, e a palavra depressão nem muito era usada, as pessoas vinham principalmente até nós para os cultos de oração, para as reuniões de oração. E essas pessoas da igreja se dedicavam à oração para serem libertas do poder da escuridão, da tristeza. Chegarão dias onde nós vamos derramar muitas lágrimas. Todos nós, de modo geral, vão chegar dias em nossas vidas que serão dias muito tristes, muito angustiantes, que vão nos fazer chorar. A gente está cheio de exemplo na palavra de Deus, de textos
que mostram isso, inclusive o que eu disse. A noite pode ser um período de muita tristeza, que a escuridão traz angústia sobre nós. E eu quero lembrar com os irmãos aqui o que nós falamos em uma pregação um tempo atrás sobre Elias. Que Elias, em um certo momento naquela caverna, quando Deus falou com ele, naquela profunda tristeza dele, ele fugido, assustado, com medo e escondido dentro daquela caverna, Deus fala com ele e diz para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele fala: Senhor, eu fugi, estou aqui escondido porque estou com medo e estou sozinho, estou abatido. E ele mostra toda a sua tristeza, sua angústia, mas Deus, com o seu poder, visita Elias. Então, olha só, o Spurgeon diz que essa escuridão, tristeza, pode ser muitas vezes caracterizada em nossas vidas pela nossa solidão. Porque Elias disse: olha, eu estou só nesta batalha, eu estou me sentindo sozinho nisso tudo. Aí Deus disse para ele: não, Elias, você não está só, tem mais 7.000 ainda. Mas Elias estava na sua tristeza, na sua angústia, se sentindo sozinho. E a maioria das pessoas que se abatem a ponto de chegar à depressão, é isso que elas sentem: tristeza profunda e sensação de solidão. Muitas vezes, irmãos, a gente não se sente só no sentido de pessoas perto de nós nos compreendam. Às vezes nos sentimos só, e nos sentimos só até a respeito de Deus. Parece que até Deus nos deixou sozinhos, abandonados, nos largou. A solidão pode ser uma evidência da nossa tristeza profunda e uma evidência de que nós estamos na escuridão. É interessante que lá no Salmo 88, abra comigo, por favor, Salmo de número 88. Eu já falei desse salmo aqui algumas vezes e citei para os irmãos que existe nos salmos o que eu chamo de salmos de lamento, e esse salmo é um deles. E eu quero ler alguns versículos com os irmãos sobre esse salmo. Veja só o que o salmista está dizendo a respeito da sua solidão. Veja o verso 8. Ele diz assim: apartastes de mim os meus conhecidos, e me fizestes objeto de abominação para eles. O salmista está dizendo que a situação é tão escura, está tão cheia de trevas, que a vida dele para os seus conhecidos é como se fosse uma vida de abominação para eles. E por isso os conhecidos se afastaram. Os conhecidos o abandonaram. Os conhecidos não o consideram. Os conhecidos não entendem a sua situação e por isso preferem estar distantes dessa pessoa. Olha só o sentimento de solidão, o que gera na mente da pessoa. Isso não quer dizer que é verdade, mas é o que ele está sentindo, é o que a escuridão traz.
Às vezes não é verdade que as pessoas estejam se afastando da pessoa e que Deus esteja se afastando da pessoa, mas é o sentimento que a escuridão está trazendo. A escuridão é tão forte, tão densa dentro dessa pessoa que ela sente que ela é objeto de abominação e por isso as pessoas não querem estar perto dela, não querem estar com ela. O outro versículo desse mesmo salmo é o versículo 18. Me acompanhe, por favor. Versículo 18. Para longe de mim afastasse amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Ele aprofunda e diz que as pessoas mais íntimas, os amigos, os companheiros, aqueles que eram para estar perto, não estão. A companhia que ele diz que tem agora é apenas a escuridão. É terrível. Esses sentimentos. E isso pode acometer, sim. Aqui é um homem de Deus, um servo do Senhor. Esse tipo de coisa pode atingir um homem de Deus, pode atingir um crente em Jesus. Em segundo lugar, o Spurgeon diz também que escuridão pode estar relacionado não somente à tristeza e à solidão, mas pode estar relacionada também a caminhos. E que significa essa escuridão nos caminhos? Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, às vezes, no nosso caminho, aquilo que nós estamos trilhando, aquilo que nós estamos atravessando, pode ser caminhos de trevas, caminhos escuros. Na vida, nem sempre as coisas ficarão claras para nós. Na vida, às vezes, nós estamos caminhando em luz, em plena claridade, em plena luz do dia, mas há momentos que a escuridão vem, e nós não enxergamos um palmo à nossa frente. Ficamos assustados, porque precisamos continuar, estamos paralisados, porque a escuridão no caminho nos paralisa. A escuridão não nos permite avançar. A escuridão nos assusta e faz com que a gente não avance. E faz com que a gente não continue caminhando, trilhando o caminho que temos que trilhar. E na vida do cristão, muitas vezes acontece isso. Não sabemos o que fazer quando está tudo escuro. E precisamos de ajuda. Precisamos da ação de Deus. Aquele que anda na escuridão não sabe para onde está indo. Então, irmãos, a escuridão, ela pode vir com tristeza, e por solidão, e também por caminhos escuros, caminhos que nos assustam, e que nos faz parar, porque nós não sabemos o que vai ser, se nós dermos um passo, é perigoso cairmos num abismo, não sabemos o que está à nossa frente, e nos assusta. Terceiro lugar, além de tristeza, solidão, escuridão no caminho, o Spurgeon também diz que escuridão também está ligado nas Escrituras à ignorância. E aqui tem dois sentidos. Ignorância, em primeiro lugar, significa falta de conhecimento.
significa que a pessoa não tem conhecimento da verdade ou das ações de Deus, como Deus age, o que Deus quer fazer, então ela está na escuridão. Quando ela não tem o conhecimento, quando ela não tem, como o presbítero disse, a revelação, ela está na escuridão. Ela não sabe quem é Deus, ela não sabe como Deus age, ela não sabe os caminhos de Deus, e ela está na escuridão. Então a ignorância significa falta de conhecimento, mas ignorância também pode ter a ideia de desprezo. De desprezo. Porque a gente usa o termo, fulano foi ignorante comigo. Já viu isso? No sentido de que ele me desprezou. Ele desprezou algo sobre mim, algo sobre a minha vida. Então, significa desprezo. Então, quando a pessoa está numa escuridão de ignorância, pode ser a escuridão da falta de conhecimento, de não ter a luz de Deus, revelando tudo sobre Deus, revelando tudo sobre o caminho de Deus, sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele não entende isso, e por isso, ele fica perdido, e ele é enganado facilmente, porque não tem o conhecimento. Porque a sua mente está nas trevas. Em segundo lugar, porque ele despreza a verdade de Deus, despreza os caminhos do Senhor, despreza aqueles que amam a Deus, ele não quer saber, ele despreza toda a ideia de Deus, tudo que é de Deus, inclusive ele despreza o povo de Deus. Nós precisamos permitir que o poder de Deus haja em nossa mente em relação à nossa ignorância, que a nossa mente não seja de escuridão, no sentido de não entender o que o Senhor tem para nós, e muito menos de ignorar, de desprezar a verdade de Deus em nossa mente. Amém? Quarta coisa que o Spurgeon fala sobre trevas. Satanás é o príncipe das trevas. Ele é misteriosa influência espiritual sobre a mente humana. Olha só. Quando eu estava lendo essa frase de Spurgeon, eu me lembrei logo de Pedro. Quando Jesus disse que ele deveria ir para Jerusalém, em 3 dias ele morreria, seria crucificado e ressuscitaria. Pedro o chama à parte e diz: Senhor, de modo nenhum isso acontecerá contigo. Pedro, antes tinha entregue à sua mente a influência da revelação de Deus. Agora, ele permitiu que a sua mente recebesse a influência do maligno para tentar impedir que Jesus fosse e cumprisse a sua missão. No entanto, Jesus repreende aquela ação que estava influenciando a mente de Pedro. Para trás de mim, Satanás, tu não tens parte comigo, porque falas das coisas dos homens e não de Deus. Foi isso que aconteceu lá no Éden. A serpente sugeriu. A serpente, ela influenciou a mente de Eva e Eva influenciou a mente de Adão. Então, não pense você que é o diabo que peca no seu lugar. Aí você peca e fala: foi o diabo. Não, foi você que pecou. Mas ele influencia, ele instiga
Ele mostra o fruto assim. Olha como é bonito, é bom para comer. Vai, você não vai morrer coisa nenhuma. Come. É mentira de Deus. Ele disse isso porque se você comer, você vai ser igual a Ele. E quinto e último lugar, Spurgeon, ele diz também que escuridão é sinônimo na Bíblia de pecado. Pecado é a escuridão mais terrível na vida do homem. A Bíblia diz que o homem já nasce em pecado. E o que significa pecado? No seu significado mais original nas Escrituras. Pecado não é cometer pecados. Já ensinei isso algumas vezes. O que a Bíblia diz que é pecado é o homem estar longe de Deus. Isso que significa pecado nas Escrituras. O homem está separado de Deus. E porque ele é pecador, ele comete pecados. Por que o homem que não é regenerado, além de pecador, ele comete pecados? Porque ainda não foi alcançado pela graça. Quando a graça o alcança e Deus o traz para perto, então Deus revela, primeiramente, que ele é pecador, então ele confessa que estava distante de Deus, distante do amor de Deus, distante do quão belo é o Senhor. E então ele se arrepende e diz: Senhor, eu agora sei que eu sou pecador, e agora me entrego a esse amor, e sou teu. Então, nós não somos mais como antes, pecadores, mas somos justificados em Cristo Jesus. E aí, percebe-se quando alguém que está caminhando no discipulado, aquilo que ele cometia, os pecados que ele cometia, começam a ser diminuídos. Porque cada vez que ele se aproxima de Deus, que ele tem comunhão com Deus, ele vai vencendo agora, não mais o pecado, porque Cristo já venceu o pecado na cruz. Mas agora ele vai vencer os pecados. Ele vai vencendo. É isso que a Bíblia chama de santificação. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Primeira experiência é o novo nascimento. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Então, temos agora a possibilidade de estar perto de Deus. E não termos mais a sentença da morte, porque isso foi arrancado de nós. Cristo arrancou de nós. Ele morreu em nosso lugar. E agora nós temos a possibilidade também de nos aproximar desse Deus das luzes. E então sermos iluminados. E aí eu entendo que tal coisa na minha vida é pecado, então eu tiro, a luz revela, e eu tiro, vou tirando, vou abandonando, e vou me aproximando, e cada vez que me aproximo mais, ele me revela aquilo que eu preciso mudar e tirar da minha vida, e vou me aproximando, e as trevas vão sendo deixadas para trás. No dia a dia, na presença de Deus, é que os pecados, a escuridão dos pecados, vão se afastar de nós. Amém, irmãos? Então presta atenção. Irmãos, eu sei que nós vamos passar por dias difíceis e dias de escuridão na tristeza, onde nos sentiremos só. Mas a palavra de Deus nos diz
no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, as trevas da tristeza, da solidão, vão se dissipar, vão embora de nós, porque a alegria do Senhor virá sobre nós. A presença do Senhor nos abraçará. Quando o teu caminho estiver escuro, quando você não souber quais os caminhos que deve trilhar, as decisões que deve tomar, diz Isaías, você ouvirá uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Também, quando nós estivermos na escuridão da ignorância, na escuridão da falta de conhecimento de alguma coisa, dobre o seu joelho e fala: Deus, me revela a tua verdade. Deus, mostra para mim a tua palavra. Senhor, não me deixa na ignorância, que o Senhor venha nos corrigir. Se você despreza a correção do Senhor, irmão, tome cuidado, porque Deus te ama tanto, que Ele prefere que você se renda logo. Mas se você não se render logo, Ele vai entregar o teu corpo a Satanás, para que o teu corpo sofra, mas que no final você seja salvo. E Ele entrega ao carrasco, à escuridão, a Satanás, para ser tratado. Saia da ignorância o mais rápido possível. Se arrependa e diga para Deus: Deus, eu tenho sido rebelde. Eu tenho sido rebelde ao Senhor. Tem misericórdia de mim. Amém? Que o Senhor nos livre da escuridão das mãos de Satanás. E que o Senhor nos livre da escuridão dos pecados. Que Ele nos ajude a nos aproximarmos cada vez mais da presença do Senhor. Que a luz do Senhor brilhe sobre nós. E que a escuridão seja dissipada cada vez mais de nossas vidas. Em nome de Jesus. O poder de Deus, quando você clamar, virá sobre você. No momento de tristeza, no momento de solidão, no momento em que seus caminhos parecerem escuros, no momento em que você precisa do conhecimento de Deus, de luz de Deus, no momento em que Satanás estiver te atormentando, no momento que o pecado tenta te assediar, o poder de Deus virá para te libertar em nome de Jesus. Poder de Deus agindo na tua vida todos os dias, seja qual for a escuridão que você esteja vivendo e passando, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, convidamos todos então para terça-feira, novamente, estarmos aqui orando, como sempre temos feito e temos colhido os resultados. Amém? Também convidamos os irmãos para o nosso culto de domingo que vem, né? Onde nós vamos continuar com essa exposição dentro das Escrituras sobre o poder do Senhor. Amém? Pedimos que os irmãos orem por nós, porque amanhã, né, pastor, nós vamos lá para tentar definir a questão do sítio para o nosso retiro. Então, os irmãos orem para que, se é este lugar, que dê tudo certo, os preços, as datas, tudo corra tranquilo, a nossa ida, a nossa vinda, ponham na presença do Senhor. Amém? Irmãos, olha como as coisas são
maravilhosas, né? Porque no final do ano, neste ano, nós trouxemos para a igreja a oferta da gratidão. Né? Os irmãos tiveram a oportunidade de ofertar e nós juntamos esses recursos que eram recursos que nós, dentro da igreja, precisávamos. Eram recursos que fariam falta, né? Dentro dos compromissos que a igreja tem. Mas nós sentimos direção do Senhor em abençoar 2 famílias com este recurso que entrou. E não ficou absolutamente nada para a igreja. Mas nós fizemos isso dentro da direção do Espírito do Senhor, né? Com alegria, com gratidão a Deus por poder ajudar essas pessoas. As pessoas receberam este recurso de forma também alegre e louvaram também o nome do Senhor. Passou um tempo, agora a irmã Valdete foi viajar e nós, o ministério, a igreja, foi abençoada lá por Porto Alegre. E nós recebemos uma bênção muito maior do que aquela que nós entregamos. Então o Senhor nos deu aquela justa medida, sacudida, recalcada, né? Transbordante. O Senhor foi generoso para conosco. Então isso prova que quando a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, porque Ele ama esse tipo de atitude. É isso que nós precisamos fazer. Não precisamos comprar Deus. Precisamos fazer com coração. Porque o Senhor não fica devendo absolutamente nada. E Ele é galardoador, né? Ele retribui. Ele abençoa. Então, essa é a bênção, né? Nós recebemos essa bênção generosa para a igreja. E nós agora podemos abençoar tantas outras pessoas, como estamos fazendo. Então, esse testemunho fica, irmãos, para comprovar que quando as coisas são feitas dentro da direção do Espírito, dentro das Escrituras, não tem como dar errado. Amém? E o Senhor seja louvado por isso. Amém? Também lembrar de orar pela irmã Mara. Amém? Não está bem, né? Então, lembrar de orar por ela. E pelos irmãos que faltaram hoje. Amém? Vamos orar encerrando, então, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, pela sua presença, por cada irmão neste lugar. Querido e poderoso Deus, entramos na tua santa presença mais uma vez. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esses momentos juntos, reunidos, em comunhão, compartilhando da tua palavra, deste alimento espiritual, amado Deus, e que durante esta semana isso sirva, amado Deus, como ferramenta, como recurso para lidarmos com as lutas do dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por cada irmão que compareceu neste lugar, nessa noite, que veio louvar o Senhor de todo o coração. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito neste ministério. Obrigado, amado Deus, por este culto que te oferecemos. Dê a nós um resto de noite abençoado e uma semana abençoada na tua presença. Assim nós oramos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e as unções do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a tua igreja até a tua volta. Amém e amém, Jesus. Amém.